que Jesus teve que morrer? Por que a morte foi um requisito para minha salvação? Foi esse o plano de Deus desde o princípio, o sacrifício humano? Será que sou a única que se incomoda com a ideia de um Deus de amor, um Pai amoroso que exige a morte? Sim, eu entendo o ato de amor de Jesus morrendo para que eu não tivesse que morrer. Mas e quanto ao Pai? Isso não te faz questionar? Neste curto vídeo vou compartilhar com vocês o que aprendi ao fazer essas perguntas. Olá, meu nome é Cris Casarini, eu sou pastora. Por minhas próprias dúvidas sobre Deus e religião, decidi começar esse canal para nos ajudar, você e eu, a ficarmos mais confortáveis com Deus. Então pegue a sua Bíblia, teu cobertor, fique no seu pijama, se faça confortável à medida que nós tornamos confortáveis com Deus. Se você pesquisar no YouTube, existem tantos vídeos com diferentes visões e mitos de nossas origens. Além dos conceitos principais do criacionismo e evolucionismo, existem também antigos mitos de criação, como dos babilônios, dos egípcios e muitos outros. Embora todos esses mitos tenham pequenas diferenças em suas histórias, eles acreditavam nesse Deus distante, que vivia num reino divino, que criou os seres humanos para servir os deuses, e o propósito dos seres humanos na vida era servir e apaziguar os deuses. Goste ou não, mesmo para nós cristãos, essas ideias têm influenciado nossos pensamentos e crenças, por mais que odiamos admitir isso. Essas ideias moldaram a filosofia grega, desenvolveram o gnosticismo, levaram ao deísmo, e todas essas ideias misturadas influenciaram fortemente a cultura cristã de hoje. Quantos de nós vemos Deus como esse Deus distante, que realmente não interage com as pessoas? Esse Deus que, quando fazemos algo de errado, precisamos fazer outra coisa para voltar a estar do lado bom de Deus. Este Deus vingativo. Quase olhamos para o sacrifício de Jesus como uma forma de apaziguar Deus, o Pai, apaziguar sua fúria. Jesus, o amoroso, nos entende que erramos e decidiu morrer em nosso lugar, enquanto Deus, o Pai, o distante, não tão amoroso, exigiu o sacrifício de Jesus. Primeiro devemos entender, não há necessidade de apaziguar a Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus nos ama, não importa o que façamos ou não façamos. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Sei que é difícil de acreditar, mas é porque só podemos entender o amor de uma perspectiva humana. Não podemos entender o amor de Deus. Deus não é distante, Deus não é vingativo, Deus não precisa que façamos nada para nos levar de volta ao lado bom dele. A obediência que Deus nos pede não é para Ele, é para o nosso próprio bem. Porque Ele é um Deus relacional, porque Ele está em nossas vidas. É por isso que Ele sabe o que é bom para nós. Em segundo lugar, não, Deus nunca teve a intenção ou tem qualquer prazer no sacrifício humano, ou até mesmo de animais. Deus nos criou pelo excesso, pela abundância de amor que Ele tem para compartilhar. Ele é um Deus relacional e quando Ele decidiu criar foi para compartilhar seu amor. Quando Deus nos criou, sua intenção era para que vivêssemos para sempre. Mas como Ele decidiu criar seres com habilidade e capacidade de fazer escolhas, Ele teve que dar uma condição para a vida eterna. Caso contrário, os seres humanos poderiam se tornar maus e com a capacidade de viver para sempre, os humanos poderiam viver para sempre na miséria. E isso seria realmente um inferno. Portanto, Deus colocou uma condição desde o início. Se os humanos não apreciassem o presente de uma vida linda e perfeita que Deus lhes deu, Deus não seria capaz de permitir que eles continuassem a viver. Mas mesmo com essa condição, Deus formulou um plano. Seu amor por sua criação era tão grande que Deus decidiu por um plano B. Se os humanos desobedecessem depois de ver como o pecado é horrível, se arrependessem, Deus estava disposto a dar aos humanos uma chance de mudar seus caminhos. Mas existe o requisito da morte. Não que Deus queira se livrar de suas próprias criaturas, mas é uma consequência natural. Uma vez que nos distanciamos de Deus, o mal instala e a consequência é inevitável. É miséria e destruição. Para cumprir esse requisito e para quebrar as consequências, Jesus, nosso Criador, fez questão de nos substituir. Na realidade, a Trindade, em união, queria fazer o sacrifício. Mas Jesus, como aquele que nos criou, se sentiu responsável pela sua criação e insistiu a ser ele a fazer o sacrifício único pela humanidade. Nunca foi o caso do pai se impondo ao filho, mas o filho insistindo e o pai, em sua grande sabedoria e amor, aceitando que aquele era o único caminho.
Mesmo com a dor agonizante de ver seu filho passando por uma morte horrível, para quem tem filhos, você entende que você preferiria sofrer do que ver seu filho sofrendo. Na minha opinião, o sacrifício do pai foi tão grande quanto o do filho. Em todos os mitos antigos, ou mesmo modernos, por mais fabulosos que pareçam, nenhum tem um Deus que se sacrifique pela humanidade. Muito pelo contrário, são sempre os humanos sacrificados pelos deuses. Temos um Deus que nos ama tanto que deixou seu reino, sua glória, viveu uma vida simples e morreu uma morte miserável para que pudéssemos ter a chance de ter a vida eterna com ele novamente. Esse é o verdadeiro desejo e prazer de Deus, estar conosco novamente, muito em breve. Espero que esse tópico faça um pouco mais sentido em sua mente. Sim, a história continua a mesma, e para aqueles que foram criados como cristãos, pode fazer todo sentido, mas ao explicar aos outros, certifique-se de esvaziar todos os velhos mitos e ideias de filosofia e apresente o Deus amoroso que realmente morreu por nós. Gostou desse vídeo? Lembre-se de curtir e compartilhar. Para mais tópicos como este, se você estiver no YouTube, clique aqui. Mas se estiver no Instagram, clique no link que está na biografia e eu te vejo lá.